Bom dia, estou trazendo aqui um review para o canal, bem interessante, da teologia de William James. Aqui é uma teologia muito importante para a história da igreja, né? Aqui na Holanda, né? O grande William James aqui, pregador puritano, né? Da Holanda, ele fez essa teologia com o propósito de trazer uma teologia prática profunda no estilo puritano como conhecemos. Temos aqui o seguinte, a contracapa. Teologia é a doutrina de viver para Deus. Com essa tese, William James inicia sua obra magna, a essência da teologia sagrada. Dada a sua condição, essa afirmação inicial pode parecer simples. Ela é a soma de toda a teologia de James e revela sua paixão por uma teologia prática que procura conduzir o homem a viver uma doutrina ortodoxa por meio da fé. Originalmente escrita em latim sob o título Mendula Theologica, publicado em 1627, este clássico de teologia puritana e congregacional é composto de dois livros. O primeiro trata acerca da fé, ou seja, em que o cristão deve crer. O segundo livro trata da observância, isto é, como praticar e viver a fé. Sendo assim, ambos os livros combinados constituem o sistema teológico de James. Esperamos, pois, que este volume de série clássica de teologia congregacional seja uma bênção para todas as igrejas de Cristo no Brasil, especialmente para as de tradição congregacional. Então ele era congregacional, né? Puritano William James aí. Temos aqui o seguinte, é aqui a capa de roxo, né? Aqui temos a data de publicação, temos aqui a teologia de James, né? Teologia do James. Então vamos ver aqui o sumário. Tal, temos aqui. E aqui temos o sumário, tá vendo? Ele vai tratar da definição de teologia ou natureza de teologia, da divisão das partes de teologia, da fé, de Deus, sua essência, da subsistência, da eficácia, do decreto, da criação, providência. Vocês podem dar uma pausa aí no sumário e olhar aí como é que se compõe aí, tá vendo? E aqui atrás temos essa aqui, tá vendo? Da essência, do chamado, em todo esse livro aí, né? E aqui temos a apresentação, né? Vamos ver aqui. É com imenso prazer que apresento uma série clássica de teologia congregacional. Nos últimos anos, a Aliança da Igreja Evangélica vem experimentando um período de redescoberta da teologia reformada e congregacional, fator que tem contribuído para um profundo processo de mudança em nosso quadro denominacional. É preciso entender que não é possível alcançar a saúde espiritual e doutrina da igreja local quando há desprezo pela reflexão teológica séria e comprometida com as escrituras, né? Então aqui é o prefácio do editor, né? Bruno César Cordeiro de Araújo. Prefácio da edição brasileira. Dr. William James, né? Ó, embora eu não julgue conhecer todos os pensamentos dos que me criticam, ainda assim no mundo e no contexto em que vivemos, vislumbro vários pontos que, de acordo com a disposição do nosso tempo, terão levantado contra este meu esforço. Algumas pessoas, especialmente os eruditos, não gostam dessa maneira de escrever, colocar o corpo da teologia em um pequeno volume. Outros sim desejam livros extensos nos quais possam passar vagarosamente ou morar neles. Com esta obra, tenho em mente aqueles que não têm tanto tempo ou não têm habilidade de caçar o pássaro nas montanhas ou nos bosques. A situação deles requer que lhe mostre um ninho ou a base do assunto que perseguem eles sejam apresentadas assim muitos rodeios. Alguns não gostam da forma retórica como os títulos são colocados, acham que não deve abordar cada tópico de maneira tão minuciosa, mas na verdade quando o assunto é tratado apressadamente, apesar de o leitor captar muita coisa, ainda assim pode aprender pouco. Pode não encontrar um lugar de descanso, mas quando certas direções são dadas, o leitor tem todos os passos que dá, uma terra firme onde possa pisar. Então vamos lá. Temos aqui, da divisão das partes da teologia. Então, anteriormente, né, eu falei aqui da forma como ele quis, né, trazer uma teologia mais básica, né? Aqui ele vai falar também, um resumo aqui da vida e obra dele, tá? O editor, né, Joelson Gomes. Tem muito, um ponto interessante aqui, ó.
Ele diz aqui: Ames teve uma influência tão profunda sobre a teologia dos congregacionais americanos que foi mais citado por ele do que Lutero e Calvino juntos. Em Graça e Martyr chegou a dizer que ele propôs um congregacionalismo perfeito. Seu livro A Essência da Teologia Sagrada foi considerado por muitos o melhor resumo já escrito sobre a teologia calvinista. Ele era leitura obrigatória em Yale e em Harvard. Aliás, foram seus livros levados por sua segunda esposa, que formaram o núcleo da biblioteca da recém-reformada Universidade de Harvard, né? Thomas Work e Clarence Master recomendaram o The Marrow of the Sacred Divinity, dizendo que, com exceção da Bíblia, era o livro mais importante para quem desejasse se tornar teólogo com boa base. Thomas Goodwin chegou a dizer que, depois da Bíblia, o livro do Ames, The Marrow, era o melhor livro do mundo. Ames foi um dos fundadores do congregacionalismo e os puritanos, seu sistema eclesiológico, lançou as bases para o congregacionalismo não separatista da Nova Inglaterra, né? Que estão as referências, né? Teologia puritana, tal, vocês podem dar uma olhada aí, teologia puritana, essas coisas, né? Então veja aí que essa obra aqui é uma obra clássica que você deve ter na biblioteca, né? Aí aqui vamos lá, capítulo 2, né? Da divisão ou da parte da teologia, né? A teologia se divide em duas partes: fé e prática. Mantém o padrão de suas palavras e que de mim ouve, né? Vai estar aqui. A teologia de Ames sempre vai ser dividida assim, né? Ele, à medida que vai falando das duas partes, vai citando muito texto bíblico, né? Isso que é o bom dos puritanos, né? Sempre falando em texto bíblico, né? Grande William Ames aqui, né? Ele diz assim: essas eram as mesmas partes que compunham a teologia de Abraão. Ele creu no Senhor. Tal, tem a referência aí, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. É isso que Cristo requer de seus discípulos quando, além da fé, ele exige que observe todas as coisas que ele ordenou, né? O apóstolo Paulo também enfatiza isso na Epístola aos Romanos, na qual encontramos um da teologia. Ele instruiu que isso fosse ensinado nas igrejas e quero que, no tocante a estas coisas, faça afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras, né? Aí, assim, uma característica dessa divisão é que ela flui da natureza do objeto, o início e primeiro ato da vida espiritual, que é o objeto próprio da teologia, é a fé. O segundo, a operação que flui dessa base, é a prática. Segue necessariamente que esses dois atos são, se genuína parte da teologia, não exige nenhuma outra a ser buscada, né? Então aqui eu não vou falar tudo, que muita coisa, né? Vai falar da fé, ó, tá vendo? Hebraico, vai citar o hebraico, né? O aramaico também aqui. Então o William Ames aqui, pra mim, desse comentário, né? Você deve ter na sua biblioteca aqui, né? Temos aqui, ó, da subsistência de Deus, né? A subsistência de Deus é a sua única essência, isto é, o modo como ele existe com suas propriedades pessoais, né? As três subsistências, as três pessoas da divindade têm a mesma essência. No tocante à divindade, cada subsistência divina consiste em si mesma, né? Tópico 3. Além disso, nada é atribuído à essência divina que não possa ser atribuído a cada subsistência em relação a essa mesma essência. As subsistências distinguem-se da essência da mesma forma que os modos de substituir, né? Então, um pouco se pode tal. Ó, tá bem, ó, muita referência também, ó, explicação aí e tal. Então, sempre clássico aí, né? Tem um ponto interessante. Ó, ponto interessante aqui, que é o que o Williams vai falar do decreto de Deus, né? Ele vai dizer assim: na poderosa eficácia de Deus, o decreto ocupa o primeiro lugar. Essa maneira de agir é mais perfeita de todos e concorda, sobretudo, com a natureza divina, né? Segundo o decreto de Deus, seu determinado propósito de efetuar todas as coisas pelo seu poder onipotente e de acordo com o seu conselho. Aí vai citar Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, né? No decreto de Deus manifesta a sua constância, a sua verdade, a sua fidelidade, né? Vamos ver o que ele vai falar sobre isso 3, né? A constância manifesta o decreto de Deus, porque esse decreto permanece sempre imutável. Deus não é homem para que imite, nem filho do homem para que se arrependa, porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá, né? O Números 23:19. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Provérbios 19:21, né? Então sempre vai ser acompanhado de muitos versículos bíblicos. Todo decreto de Deus é eterno, ao decreto de Deus pertence o seu conselho, né? Vamos ver o que ele vai falar aqui. O conselho é atribuído de Deus
em relação ao seu perfeito julgamento pelo qual ele fez todas as coisas, com prudência, segundo sua vontade e com um propósito determinado, não depende de qualquer investigação como nós seres humanos fazemos para agir de forma semelhante. Socorre porque Deus veio e deseja todas as coisas de uma forma semelhante e de uma só vez. Por isso esse ato é chamado, por assim dizer, deliberação, mas não é uma deliberação propriamente dita, né? Tá, eu não vou ler tudo porque é muita coisa. Mas, ó, tem muita coisa aí, ó. Deixa pausado aí pra vocês lerem aí. Conhecimento do mal. Há muita coisa aqui. Tem, ó, o conhecimento de Deus e o entendimento de sua visão. Tem, ó, essa vontade, ó, muita coisa, falar de contingência, né? Portanto, embora deseje muitas coisas que não se efetuam, a não ser com base em algum ato antecedente da criatura, o próprio ato de querer em Deus não depende nem a consequência do seu ato de criatura, nem é certo sobre a denominação de uma vontade antecedente, né? Atribui a Deus essa vontade imperfeita, a qual é chamada por alguns escolásticos de velétias, isto é, disposição, pois não concorda com a natureza consciente, onipotente, infinita benita de Deus, né? Então, muita coisa aqui, ó, tá vendo? Se Deus não é outra coisa, então sua vontade não seria clara, tal. Então é muito completa, clássica a teologia aí do Hermes, né? Da criação, né? Muita coisa, não vou passar. Vou pegar os tópicos mais, podemos dizer assim, mais importantes aqui. Fala do anjo, da apostasia do homem só queda, da consequência do pecado original, pecado atual. Então tem muita coisa aqui. Ó, da morte de Cristo, né? Um ponto importante aqui. A morte de Cristo é o último ato de sua humilhação, por meio do qual ele sofreu as dores mais agudas, horríveis, externas, pelos pecados dos homens. Foi um ato de Cristo, não um simples sentimento. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Toda autoridade para entregar também revela este mandato recebido de meu Pai, né? Por essa razão, tudo foi voluntário, não obrigatório. Esse ato emana do poder, não de fraqueza. Então tem muita coisa aqui, ó, da morte de Cristo. Ó, tem. Ignora o barulho aí, é porque o pessoal aqui tá. Chegou umas visitas, tem muita coisa aqui. Mas acho que dá para vocês terem uma noção aí da aplicação da redenção, da predestinação, né? Ponto interessante aí, o que ele vai falar, né? O fato de a aplicação da redenção ser concedida apenas a alguns homens e não a todos indiscriminadamente evidencia uma clara diferença entre eles na dispensão da graça, né? Isso torna evidente, em primeiro lugar, a predestinação de Deus concernente aos homens, né? A predestinação ocorre de fato desde a eternidade, Efésios 1,4, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, tal. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou por uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Com efeito, ela opera desde o começo das obras de Deus, mas isso não faz diferença quanto à predestinação em si, antes da sua aplicação na atual dispensão, né? Então ele vai citar muita coisa, né? Eu não vou falar tudo, mas os pontos importantes aqui é bem interessante, né? A predestinação é decreto de Deus por meio do qual ele manifesta sua glória especial na condição e destino eterno dos homens, a fim de que também dê-se a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia. Para a glória prepara um dia temão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só de entre os judeus, mas também entre os gentios. Romanos 9, né? Grande Romanos 9 aí. Porque Deus não destinou a ira, mas para alcançar misericórdia. Ó, chamada destinação, perdão, né? Porque é uma determinação da ordem dos meios com o propósito de alcançar o seu fim. Mas isso que Deus determinou essa ordem consigo mesmo, antes da existência real das coisas, ela não é simplesmente chamada de destinação, mas predestinação. É chamada de decreto porque contém uma sentença definitiva a ser executada por um conselho determinado. No mesmo sentido, também é chamado de propósito de conselho, porque propõe um fim a ser alcançado, por assim dizer, com prudente deliberação, né? Tal, é permanente dispensável, tal. Então, a teologia do Hermes é sempre acompanhada de uma explicação tópico por tópico e texto bíblico, né? Muito texto bíblico mesmo, tá? Então, vai falar diferença aqui, propriamente da vontade de Deus, né?
A eleição é uma predestinação de alguns homens para que a gloriosa graça de Deus possa ser manifestada. Vai citar Efésios 1, 4 ao 6. A eleição é um ato da vontade de Deus, que em Deus é apenas uma vontade simples, contudo, em nossa maneira de concedê-la, apresenta-se por diversos atos, né? O segundo ato, tal, vai falar muita coisa aqui. O terceiro ato, vai falar o propósito, né? A reprovação, né? Do chamado, da justificação, da adoção, da santificação, da glorificação, da igreja mística, né? Dos ministros ordinários. Ó, vou falar alguns pontos aqui dos ministros extraordinários da igreja, né? Eclesiologia, né? Tendo tratado suficientemente acerca do objeto da aplicação da redenção, vamos agora considerar a maneira de sua aplicação. A maneira de aplicar a redenção consiste no meio pela qual o Espírito Santo aplica Cristo a nós para a nossa salvação, juntamente com todos os nossos benefícios, né? O próprio Espírito aplica a nós todas as coisas necessárias para a salvação, nosso interno, íntimo e imediato. Não há meios externos capazes de fazer com que a graça seja verdadeiramente comunicada a nós, né? Portanto, o ministério é uma função eclesiástica pela qual um homem escolhido ministra coisas sagradas por um direito especial. Aí vai citar 1 Coríntios 4.1, 2 Coríntios 4.1. Então, tem um ponto interessante aqui. Tem alguns pontos interessantes. A forma dessa política é totalmente monárquica em relação a Cristo, cabeça e rei, mas no que concerne à administração visível, é natureza mística, isto é, em parte como se fosse aristocrata, e em parte como se fosse democrática, né? Espera aí que eu já vou comentar alguns outros pontos. Ó, tem um ponto muito interessante aqui, no finalzinho já, ponto 33. O ministério da instituição da igreja sempre foi acompanhado pelo testemunho de milagres. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada somente pelo Senhor, né? Essa é uma passagem muito conhecida aí de vocês também, Hebreus 2, 3 ao 4, né? Aí vai dizer assim: no entanto, os milagres não eram crivos nem atestavam a veracidade de qualquer doutrina, no sentido de que ela devia ser prontamente recebida, pois qualquer doutrina que não concorda com a vontade revelada de Deus não deve ser concedida, recebida e nem crida, mesmo que aparentemente seja confirmada com milagres, né? Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um Israel, um sinal ou prodígio, vamos após outros deuses que não conhecem nisso, e sirvamos-los, não ouvirás a palavra desse profeta, vosso Deus, de todos os vossos corações e toda a vossa alma, né? O ministro de conservação e restauração da igreja, mesmo o ministério, né, de conservação, mesmo sendo extraordinário, nem sempre nem necessariamente exige um testemunho de milagres, embora frequentemente seja confirmado por eles, como podemos constatar em muitas passagens, o ministério de João Batista. Os ministros extraordinários são os profetas, os apóstolos e os evangelistas. Wycliffe, Lutero, Zwingli e outros reformadores não eram ministros extraordinários propriamente ditos. Olha aí, Williams aí. Vamos lá. Contudo, o fato de alguns os chamarem de extraordinários não é errado. Eis a razão. Primeiro, porque em certo sentido eles realizaram coisas semelhantes aos que foram feitos pelo ministro extraordinário. Segundo, porque em certa medida eles receberam alguns dons singulares de Deus, conforme a ocasião exigia, os quais também podem ser vistos em muitos dos mártires mais famosos. Terceiro, uma vez que a ordem naquele momento estava sendo de tal forma perturbada e corrompida, era necessário que ele restaurasse essa ordem de modo extraordinário, né? Da Escritura Sagrada. Eu não vou comentar muita coisa aqui, porque fica muito longo. Ó, se eu fiz da pregação, do sacramento, né? Falar aqui de sacramento. Talvez eu comente alguma coisa aqui interessante. O aspecto espiritual, que é um significado pelo sacramento da nova aliança, é a própria nova aliança, isto é, Cristo com todas as bênçãos que nele estão preparados para os crentes. No entanto, os sacramentos representam expressamente o modo da administração, algum aspecto da nova aliança, melhor do que qualquer outro meio. Contudo, os sacramentos têm essa característica em comum. Eles selam a aliança da graça nos crentes, não somente no momento em que são administrados, mas até o fim da vida. Essa união no corporal físico, né? Vocês podem dar uma lida aí. Passando, ó. Vocês podem, deixa eu focar aí. Vocês podem dar uma lida aí, ó.
da disciplina eclesiástica, da administração do pacto da graça antes da vinda de Cristo, da administração do pacto da graça depois da vinda de Cristo. Isso aqui é interessante, esse tópico, né? Muito interessante, né? Ele vai falar aqui do batismo da ceia do Senhor, né? Deixa eu ver o que ele vai falar aqui. Tal é o sacramento da regeneração, é o batismo é o sacramento, pois embora ele toda a aliança da graça junto aos crentes, contudo por uma aprovação especial, ele representa e confirma nossa incorporação a Cristo, né? A sua morte. Então ele vai falar muita coisa aqui. Tal. Tem muita coisa mesmo. Aqui, achei. Ó, fingir que ocorre transubstanciação e consubstanciação desse sacramento mais do que batismo é uma superstição cega e estúpida. Para receber a nutrição espiritual por meio desse sacramento não é necessário que o pão e o vinho sejam transformados no sangue no corpo de Cristo, nem que o Senhor esteja corporalmente presente neles. É necessário apenas que eles sejam separados quanto à sua aplicação e uso comum. Que Cristo esteja espiritualmente presente com aqueles que o recebem pela fé. Os conceitos de transubstanciação e consubstanciação são contrários à natureza do sacramento em geral, são analogamente contrários ao sacramento do batismo, contrários à linguagem comum do Antigo Testamento, contrários à natureza humana de Cristo, contrários ao seu estado de glorificação, e por fim, contrários à vontade revelada de Deus, a qual afirma que Cristo permanecerá no céu até o dia do juízo. Com relação às palavras da instituição, isto é meu corpo, elas devem necessariamente ser entendidas como outras expressões sacramentais que encontraremos por toda a Sagrada Escritura, das quais temos o próprio Deus como intérprete infalível. Esta é a minha aliança, será isso por um sinal da aliança entre mim e vós. Gênesis 17, 10 a 11. Né? Os luteranos afirmam que não há nenhuma figura de linguagem nessa expressão, apenas uma maneira não usual de falar. Vários intérpretes modernos negam que existe uma figura de linguagem adequada ou qualquer maneira não usual de falar nessa expressão. Nesse caso, eles consideram tudo de maneira imprópria e mística. Então, íamos aí refutando aí os luteranos, né? Mas não há razão suficiente para negar que existe uma figura de linguagem. E isso pode ser claramente demonstrado. Se é uma recomendação imprópria ou incomum, como dizem, então essa maneira incomum e imprópria de falar deve ser demonstrada em algumas palavras nessa expressão. Se isso for feito, então necessariamente essa palavra será de alguma forma alterada no seu significado e usos naturais. E se é assim, então a palavra também assume a natureza e a definição de uma figura de linguagem. Então ele vai botar alguns termos aqui: metanoia, metonímia, metáfora, tal, sinedoque, né? Tal. Então vai falar muita coisa aqui, né? Do fim do mundo, tal. Então bem básico, né? E aqui, segunda parte, né? Aqui temos a segunda parte, né? Livro segundo, né? Da observância geral da vontade de Deus, né? O reino, então, o reino de Israel. Cara, eu ia falar muita coisa interessante, né? Das virtudes, uma teologia mais fervorosa, prática, né? Das virtudes, né? Aí tem aqui das boas obras, da esperança, da fé, da caridade, do ouvir a palavra, muita coisa aqui, da oração. Oração. A oração é a apresentação devota da nossa vontade diante de Deus, com o objetivo de que Deus seja, por assim dizer, movido por ela. É um ato religioso porque, por sua natureza, dedica a Deus a suficiência e eficácia do conhecimento, poder e bondade que lhe são próprias. Portanto, a oração não pode ser dirigida a ninguém exceto Deus. O contrário disso, idolatria grosseira. Né? Oração não é uma mera vontade ou desejo, mas uma real apresentação da vontade. Ou melhor, a vontade é exposta e apresentada diante de Deus. Tal, vocês podem ler aí, ó. Tá lendo. Vocês podem estar lendo aí, ó. Tal, mais essa apresentação feita, tal. Outra parte aí também. Vai ser, muita coisa, tem muita coisa aqui ainda. Já vai em 20 minutos. Nessa outra gravação, né? Do juramento. Tal. Tem o que? Do lançar a sorte, tá? Então aqui é muita coisa. Mesmo que não tenha a estrutura atual, né? Mas mesmo assim, teologia aqui puritana é indispensável, sem comentários aqui da tão necessário que essa teologia é, né? Da forma do culto divino.
Ah, a forma que se encontra no terceiro mandamento e o tempo que é ordenado no quarto mandamento, né? O terceiro mandamento proíbe tomar o nome de Deus em vão. Pela expressão nome de Deus, entende-se todas as coisas nas quais Deus se revela ou é por nós conhecido. Assim como os homens normalmente são conhecidos pelo seu nome, o nome de Deus contém todas as coisas que dizem respeito ao culto divino, sejam ela natural ou instituída, né? Ó, vai citar toda essa gama de texto aqui, né? Muito texto, tá vendo? Muito texto bíblico, né? Tal, antecedente, revelação geral, tal, uma certa revelação geral, tal, muita coisa. Eles dedicam muita página. Do tempo do culto, tem alguns pontos interessantes aqui, né? O tempo mais solene do culto é agora o primeiro dia de cada semana, que é chamado Dia do Senhor, né? Ele é chamado Dia do Senhor pela mesma razão que a Santa Eucaristia é chamada a Ceia do Senhor. Ele é assim chamado porque foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo e por isso deve se referir a ele em seu objetivo e uso. É necessário que se dedique algum tempo à adoração a Deus por um imperativo da razão natural, pois o homem deve ter tempo para tudo, especialmente para suas ações externas, e ele não poderia conveniente ter Deus chamado de adoração divina, a menos que durante esse tempo cessasse as suas demais obras. Tal, prolapse, né? De criação. Aqui. A mesma coisa também é manifesta nisso, que desde o início da criação, o sétimo dia, um dia 7, foi designado para adoração a Deus. Alguns afirmam que isso foi dito por meio de um prolepse, né? Referência antecipada acerca de algo que ainda iria acontecer ou que já tivesse acontecido, ou antecipação, isto é, que o sétimo dia foi santificado naquele momento na mente e no propósito de Deus, mas não na execução, ou então que um fundamento esteja sendo lançado para a santificação que estava por vir. Contudo, não era obrigação ou própria a lei. Isso pode ser refutado por diversos argumentos. Primeiro, essa alegação ou antecipação nunca passou pela mente de ninguém que não tivesse preconceito contra a observância do dia do Senhor. Os antigos judeus sequer sonharam nisso. O conceito recebido por eles foi que essa festa era celebrada entre todas as nações desde o começo do mundo, né? Philo, perixobon. Então vai citar um termo aqui em grego, né? O Novo Testamento não ensina nem declara nada acerca disso. Até os autores que defendem essa opinião admitem que é provável que alguma observação no sétimo dia tenha começado desde o início da criação. Ele vai citar aqui Soares, né? 186. Francisco Soares foi um sacerdote jesuíta espanhol, filósofo e teólogo e uma das principais figuras do movimento da escola de Salamanca. Geralmente é considerado entre os maiores escolásticos depois de Tomás de Aquino, né? Então ele vai citar esse cara aqui, né? Os melhores intérpretes, Lutero e Calvino, de quem ninguém pode se dizer ofendido pelo fato de eles terem o dia do Senhor em alta estima, reconhece clara e sinceramente que o sétimo dia foi santificado desde o início do mundo. Segundo, também não é exemplo de uma antecipação semelhante em toda a Escritura. É fato que o nome de certos lugares é às vezes usado de forma antecipatória, especialmente no livro de Gênesis, né? Todavia não há menção de tal instituição proléptica, dia do Senhor, mas nem em Gênesis nem em qualquer outro livro da Sagrada Escritura, né? Então é muita coisa aqui. Falar do sábado aqui, da observância do sábado, que é ordenado no quarto mandamento, o tempo do culto. Então aqui ele gasta muita página mesmo, tá? Ixi, ó, daqui é só sobre o tempo do culto, né? Então ele vai gastar 54 tópicos para falar sobre o tempo do culto. Aqui ele vai gastar um pouco mais. Dá um ao nosso próximo. O cara vai gastar ó, 75 tópicos. Da humanidade para com o nosso próximo, tal. Da castidade. Da castidade. Olha o que ele vai falar aqui, né? Vai falar um ponto interessante. Ó, eu não vou falar tudo, que é muito grande, tá? Tal, modéstia, dignidade. Mas tem um ponto interessante aqui. Vou falar aqui. O estilo luxúria, tá? O adultério se opõe direto e essencialmente ao casamento e por sua própria natureza desfaz o vínculo pacto matrimonial. O divórcio, que não pode ser permitido no caso de outros pecados, mesmo que sejam mais graves, é permitido se houver adultério. Somente o adultério, portanto, é a justa causa para o divórcio legítimo e não outros pecados que ainda sejam mais graves, né? O divórcio legítimo dissolve o vínculo matrimonial, né? Portanto, o casamento legitimamente celebrado não pode ser desfeito senão pela morte e pela culpa de quem causou. Nem a infidelidade nem a heresia manifestada em qualquer um dos cônjuges justificam a separação, né? Ele vai falar aqui, né? Tese 49 tal.
Vai falar da luxúria, castidade e tal. Da justiça comutativa, chamado que troca de bens. Ó. A justiça que diz respeito ao benefício externo de de nosso próximo por meio de uma apropriação, chamada corretamente de justiça comutativa, assim chamado porque é aplicada principalmente na troca de bens, né? Então vai falar alguns tópicos interessantes aqui, né? Vai gastar muita coisa. Do dizer a verdade, da veracidade. Deixa eu ver aqui, do contentamento. Contendo, ó, dos principais tópicos da obra. Interessante aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. Vai falar, ó. Diagrama 1, capítulo 1, ó. Diagrama 2, capítulo 2 ao 4. Diagrama 3, ó. Tem esse, ó. Tá vendo? Dos anjos e dos demônios, ó. Pera aí. Assim, ó. Tá vendo? Ó, e aqui segue um diagrama muito extenso, que eu não vou poder demonstrar muita coisa, tá? Ó. E aqui é o índice do Antigo e Novo Testamento. Lucas, Romanos, tal. E vai citar aqui tal, Apocalipse, né? Então, é isso, né? Eu não pude fazer tudo, não um review tão detalhado como deveria, mas apenas compre essa obra. Com certeza vai lhe ajudar aí na caminhada. Clássico aí. Tá aí o review aí, A Essência da Teologia Sagrada, de William James, né? Vou abrir de novo aqui, ó. William James, tópico. Tá vendo? Tópico, decreto de Deus, da predestinação, do fim do mundo também, ó, da escatologia aqui. E é isso. Isso aí é a teologia de James. Deixa o like aí, se inscreva no canal e compartilha aí esse review aí, que deve estar interessante, né? Eu fiz um resumo não tão detalhado, mas acho que dá para ter uma visão aí do que o James tem aí na sua teologia, grande teologia do James aí.